Fala galera, tudo bom? Já faz um tempo que eu não tô gravando vídeo aqui pro canal. Como vocês vão perceber, eu tô gravando esse vídeo de dia, então talvez fique com algumas interferências, uns barulhos de fundo, mas eu espero que não atrapalhe a experiência de vocês. Então eu vou ser bem direto porque eu quero deixar esse vídeo o mais curto possível e o mais preciso possível. Hoje eu vou fazer uma análise sobre a questão da Petrobras, né, o aumento dos preços, como está essa política monetária da Petrobras e do Brasil, né, e sobre o governo Bolsonaro e os interesses políticos de Bolsonaro. Eu vou deixar um trecho de uma entrevista aí para o Metrópolis, onde aparece o Bolsonaro falando um pouco sobre a função social da Petrobras e o lucro recorde que ela está tendo. A Petrobras, por ter uma ideia, só no primeiro trimestre desse ano, lucrou 44 bilhões de reais. E você tem como reduzir essa margem de lucro, porque está previsto na lei dos estatais que ela tem que ter um fim social. E ela não se preocupa. Bom, como você pode perceber aí, né, chega a ser cômico, né, um cara como ele tá falando sobre a Petrobras dessa forma, né, parece até que o cara virou comunista do dia pra noite. As análises mais superficiais que eu tô vendo aí pela esquerda, que não estão completamente erradas, falam sobre um falso discurso, né, em que aquele momento que não é raro, em que ele fala que vai fazer uma coisa e faz outra. Isso aí é clássico do Bolsonaro. Mas eu queria chamar a atenção sobre os reais interesses políticos nesse momento, que são conflituosos a essa perspectiva puramente de falar que vai fazer uma coisa e vai fazer outra. Eu acho que tem muito mais coisa por trás e é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer para vocês algo que eu achei recentemente, que é o quadro de acionistas da Petrobras, né? Os acionistas privados. Quais são os grupos, as instituições privadas, fundos de investimentos que têm mais ações da Petrobras. Eu vou deixar passando na tela para vocês terem uma noção. Mas de praxe aí a gente tem Fidelis, Vanguard, BlackRock, né? Goldman Sachs, que é um banco norte-americano, mas em comum aí a gente tem fundos norte-americanos como acionistas majoritários, né, do setor privado da Petrobras. Então quando a gente fala que a Petrobras está tendo lucro recorde, né, que está pagando adiantado para os seus acionistas, a gente está falando desses fundos norte-americanos, bancos privados norte-americanos, né, e empresas como o fundo de investimento da GQC Part, que também junto com a BlackRock e outros fundos conhecidos, são sócios majoritários também do Itaú. Então quando a gente fala dos bancos brasileiros lucrando bilhões, a gente também está falando desses mesmos grupos porque eles monopolizam várias empresas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então essa galera tem um poder econômico ferrado. Logo a gente já começa a apontar algumas contradições no discurso. A esquerda brasileira ela não dá nome aos bois, ela não fala de quem são os grandes capitalistas, os burgueses, né, que eles adoram falar, os donos do meio de produção. Eles sempre usam as coisas de uma forma simplista e nunca dão nome aos bois. Então esses caras que eu tô falando pra vocês aqui, eles são os bois, a gente tem que dar o nome deles para entender o que tá por trás. E você vai entender por que eu tô falando isso. Agora eu vou entrar com a tese que eu quero trabalhar nesse vídeo. Eu acredito que Bolsonaro perdeu o controle sobre a Petrobras. Você vai falar, Matheus, como assim? Foi ele que nomeou a galera lá que está hoje presente? Sim, ele e o Guedes, eles estão fazendo isso em todas as esferas, né, do Estado para ter controle. Normal, como qualquer um outro candidato faria, porque é isso que eles fazem. Eles entram e querem ter o controle máximo do Estado, para isso eles têm que botar pessoas de confiança deles nos cargos, mesmo que não sejam as melhores pessoas. Só que o que eu quero dizer para você? Não é que não seja interesse do Bolsonaro que essas pessoas lucrem muito, porque foi isso que ele fez durante todo o governo dele. E é assim que qualquer governante que foi eleito democraticamente no país vai ter que fazer se quiser governar. Porque é desse jeito que funciona. Não existe essa que vai entrar o Lula e simplesmente ele vai bater no peito e falar: o Brasil é nosso, vai pra trás aí, empresário. Não. Justamente ele que não vai fazer isso, né? Então a gente sabe muito bem. Logo, o governo do Bolsonaro, por muito tempo, né, tem sido agradar essa galera. Só que assim como a BlackRock lançou há um tempo atrás, né, que boicotaria o Brasil com o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro fosse presidente, a gente está falando desses fundos de investimento que monopolizam quase tudo do mundo. Então a gente está falando realmente do sistema capitalista se virando contra o governo dele. E por que isso acontece se ele gera tanto lucro para eles? Porque, na verdade, não se trata desses caras perderem, sempre se trata de com quem eles vão lucrar mais. É isso que a gente tem que ter em mente. E se esses caras hoje estão sinalizando como mais vantajoso, mais lucrativo, né, para o mercado deles ter Lula como presidente do que Bolsonaro, Bolsonaro sabe que a cabeça dele está na reta. E a Petrobras é um fator essencial para que o povo brasileiro possa sentir uma melhoria na questão econômica e reeleger ele. Ou seja, o interesse econômico do Bolsonaro com certeza seria jogar dinheiro na mão dessa galera, porque isso se reflete para ele em governabilidade e poder para ele fazer o que ele quiser. Só que nesse momento onde essa galera quer a cabeça dele para colocar o Lula no lugar, é interessante para ele se reeleger. Logo, o Bolsonaro vai vir com discursos como esse aí, que vai falar: cara, o cara virou comunista do dia pra noite? Será que ele agora é o novo Lula? O Bolsonaro é o novo Lula? Por quê? Porque ele tem interesse em abaixar os preços. Se ele pudesse, ele faria aquilo que ele falou que não faria: tabelar preço. Ele colocaria a gasolina a R$1 se ele pudesse para se reeleger, porque ele sabe que isso é fundamental. Se daqui para as eleições ele conseguir abaixar o preço da gasolina, do gás, etc., ele com certeza vai se reeleger, porque a população só vai votar no Lula porque está com fome. E esse é o discurso que faz Lula ganhar. É o discurso da fome, da miséria, da pobreza.
E a gente já pode entrar num outro debate, em outro vídeo sobre isso, mas eu não vou abordar aqui porque o recorte é outro. Mas a ideia que eu quero trazer para vocês é que, politicamente, é muito mais vantajoso para o Bolsonaro tabelar os preços da Petrobras e abaixar o lucro da empresa, né, o lucro desses acionistas, desses grupos de investimento, desses grandes capitalistas, para poder se reeleger, do que continuar fazendo eles lucrarem muito. E por que ele não faz isso se ele é o presidente? Porque tem muita grana rolando por trás, mano. A gente está falando de 44 bilhões por mês de lucro. Às vezes 64 bilhões, porque é dobrado, entendeu? Os caras pagam adiantado. Isso aconteceu 2 vezes no ano passado. Então a gente está falando de muito dinheiro. Logo, é muito mais vantajoso para essas empresas, para esses fundos de investimentos, comprarem aqueles carinhas que Bolsonaro colocou lá dentro para governar para ele, do que o próprio Bolsonaro ter algum poder para poder controlar esses caras. Por quê? Porque se ele colocou esses caras lá como uma indicação política, e ele quer abaixar os preços porque é a sobrevivência política dele, é a cabeça dele que está no jogo, por que os preços não caem logo? Porque ele não consegue mais controlar esses caras. Só que ele não vai admitir isso em público. Eu não consigo mais controlar eles. Ele não vai fazer isso. E eu duvido muito que ele tenha poder político hoje para conseguir abaixar esses preços. Então eu acredito que a Petrobras vai ser o túmulo do Bolsonaro. Porque essa política de paridade de importação, né, que está fazendo o combustível ficar tão caro, o gás tão caro, para acionistas lucrarem muito, é justamente o que está enterrando ele. E aí a gente pensa assim, como que é possível a esquerda estar criticando o Bolsonaro por causa do preço da gasolina? Vamos esquecer aquele rolê do fascista, racista, homofóbico, machista. Vamos focar na questão política e econômica. Como é possível a esquerda estar criticando esse cara por causa do preço da gasolina, colocando sobre ele a única e devida responsabilidade sobre isso, sobre o preço, ele, Guedes, né? Como se o Lula entrando, tudo isso fosse melhorar do dia para a noite. Se esses grandes capitalistas que estão lucrando justamente com essa política que vai levar o Bolsonaro pro buraco, são os mesmos que estão apoiando a possível eleição do Lula. Acham que vai ser mais vantajoso. Estão boicotando o governo do Bolsonaro. Tá entendendo? Não que o Bolsonaro seja um nacionalista soberano que vai pegar a industrialização brasileira e trazer para nós. Não, ele não vai fazer isso. Nunca fez, nem vai fazer. Por quê? Porque o interesse dele é o mesmo, do Lula. É governabilidade, é controlar o Estado, entendeu? E tirar a sua vantagem em cima disso. E Lula não tem um perfil de quem vai fazer diferente disso. Lula é tão liberal quanto. E aí vem a questão que eu quero trazer para vocês. O que a gente deveria realmente estar pensando agora. Se esses caras estão lucrando 44 bilhões, 64 bilhões e ainda assim estão apoiando quem vai tirar esse cara que faz eles lucrarem isso tudo, o que será que Lula vai fazer para que esses caras ganhem mais? Eu trabalhando nessa questão com a minha esposa, ela falou uma coisa que realmente faz sentido e é bem interessante. Eles poderiam subsidiar esse lucro com dinheiro público. Porque o modelo de governo do PT é justamente esse. Ele pega a relação público-privada, faz uma ponte do dinheiro público até o setor privado. Tudo no governo do PT foi dessa forma. FIES, Minha Casa Minha Vida e etc. Pega qualquer projeto que foi desse jeito. Esse é o modus operandi do PT, né? Para ter conciliação. Conciliação é o seguinte, a gente pega o dinheiro do povo, joga na mão do empresário, o empresário deixa o PT ficar no poder, o PT no poder faz políticas de representatividade, políticas de melhoria de vida, só que todas essas políticas são tão superficiais e não estruturais, porque a estrutura está lá, para onde o dinheiro está indo, e eles não podem machucar a estrutura senão a cabeça rola, que eles fazem essas políticas que tornam a população dependente do PT como esse conciliador. E bota a comida na boca do pobre e bota a bandeja na mesa do rico. Porque se o PT sai do poder, tudo vai para a mesa do rico. Então é a política da migalha. Ou a migalha vai na boca do pobre com Lula, ou não vai migalha nenhuma, porque vai tudo para a mesa do rico. E é o que eu falo, a política é feita dessa forma, são ciclos. Você trabalha 10, 15 anos para comprar um carrinho, uma casinha na favela, e depois vem 4 anos de um Bolsonaro e toma tudo aquilo, porque você precisa vender para sobreviver, vender mais barato do que quando você comprou. E aí depois vem mais uns anos aí de um outro governo progressista, com uma política econômica um pouco melhor, né, de distribuição. Você trabalha mais 15, 20 anos para comprar outra casinha, outro carrinho, e depois vem 4 anos e tira tudo de novo. É assim que funciona. Então basicamente o que ele tem feito até agora é jogar a culpa no ICMS e falar que o problema é o ICMS que é cobrado pelos estados, o problema é dos governadores, etc. Isso sim é uma demagogia barata, política eleitoreira, que não vai resolver o problema, mas preste muita atenção numa coisa. A polarização brasileira hoje é uma polarização tão burra que parece que as pessoas estão fazendo o seguinte: fulano fala A, eu vou falar B. Por quê? Porque fulano está falando A. O cara está falando, tem que reduzir ICMS. Tá, isso vai mudar a questão da Petrobras? Não vai. Isso não vai, isso é demagogia. Mas eu não vou ser contra a diminuição do ICMS porque isso é algo que me interessa. Quando trabalhador brasileiro que paga altos impostos e que não vê o retorno disso na sua vida, na melhoria da sua dignidade. Então,
Em parte desse discurso eu apoio, porque se ele tá fazendo algo para poder reduzir o ICMS, eu vou apoiar. E é isso que as pessoas hoje não conseguem ter na cabeça. Não, o cara tá falando que o problema é o ICMS, tem que abaixar o ICMS. Não, eu vou lutar para que o ICMS continue mesmo. Eu falo, que isso, mano? Vocês são burros, é isso. A pessoa não reflete mais. Agora, se falar para mim que é isso que vai resolver o problema, não vai. Não vai resolver. Isso é demagogia barata e não é esse tipo de coisa que vai eleger ele. Por que eu tô falando em eleger o Bolsonaro? Matheus, você tá querendo ensinar o Bolsonaro como se reeleger? Você tá apoiando o cara? Não. Só que eu tô falando. O que a esquerda tem feito hoje, principalmente nas questões morais, já vão dar muito voto para ele. Agora, se ele conseguir estabilizar, não tô falando nem fazer uma ótima política, estabilizar a política econômica, ele ganha no primeiro turno. Ele ganha no primeiro turno. E é justamente sobre esse ponto que eu tento chamar a atenção. Porque se ele quer realmente ganhar, pode ser no primeiro ou no segundo turno, ele não vai seguir essa linha, entendeu? E se ele ainda não começou a seguir outra linha, é porque ele vai de frente com interesses que são muito grandes. Então, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Se o Bolsonaro largar de mão esse discurso do ICMS, ou fizer o discurso do ICMS e conseguir abaixar o ICMS, e ainda assim exonerar, demitir todas aquelas pessoas que ele colocou lá para controlar o preço da Petrobras, que hoje não estão abaixando, se ele conseguir controlar o Paulo Guedes na economia e conseguir tabelar as coisas, manter a economia estabilizada até a eleição, ele vai ganhar. Mas ele não só vai ganhar nas eleições, ele vai estar indo contra o sistema. O sistema que a esquerda tanto fala que quer ir contra e tal, mas eu nunca vejo isso acontecer. Se ele fizer isso, ele realmente vai estar indo contra o sistema. Por quê? Porque ele vai mexer no bolso e no lucro dos grandes capitalistas mundiais. Eu não estou falando do dono do Itaú. Eu estou falando dos grandes capitalistas mundiais, dos maiores fundos de investimentos. E se ele fizer isso, ele realmente vai estar indo contra o sistema. Coisa que eu não acredito que ele vá fazer ou que ele tenha culhão para fazer. E eu também não acredito que a esquerda vá fazer isso. A esquerda política, a esquerda petista, pissolista, etc. Não acredito que vai fazer isso. Porque realmente, tabelar os preços no momento onde eles querem lucrar mais é tirar do bolso dos caras. E os caras não vão aceitar isso. A gente está falando de gente com muito poder político e econômico. Então, fixando, se ele ficar com um discurso de demagogia, de jogar culpa em governador, em falar que é só o ICMS que é o problema, né? Ficar nessa daí passando uma proposta que não acredito que vai ser aprovada, que é reduzir o ICMS. Eu queria que fosse, mas não vai. Não acredito que vá. Ele vai perder feio. E se ele quiser realmente sobreviver, ele tiver um pouquinho de neurônio político, porque ele não é um cara burro, se ele chegou até lá ele não é burro, ele sabe o que ele tá fazendo, ele faz de propósito, ele se faz maluco, entendeu? Até porque quando ele sabe que se ele falar A, vocês vão falar B, fulano vai falar B, vai falar C porque ele falou A e não vai no A, ele usa isso pra jogar a esquerda pra onde ele quer. Entendeu? Então a gente tem que ter isso em mente. Ele não é um cara burro, e se ele quiser realmente ganhar e ter uma sobrevivência, uma sobrevida política, mesmo com um sistema financeiro e político contra ele, né? A gente pode ver isso pela mídia hegemônica, ele vai ter que mudar a linha de estratégia dele. Então eu acho que a gente deveria realmente estar trazendo o debate dessa forma, um pouco mais profundo do que o Bolsonaro e o Guedes com essa política genocida. Tá, cara, a gente sabe que eles têm a responsabilidade deles, eles sim têm culpa efetiva nisso, só que pensa sério, o que eu tô falando aqui, politicamente é vantajoso para ele continuar com isso, mesmo que custe a cabeça dele, mesmo que isso vai eleger o Lula? Eu acho que não, eu acho que politicamente para ele é uma das poucas chances que ele tem de sobreviver como político no Brasil, visto que quem é os maiores monopolistas do mundo querem a cabeça dele, mesmo ele oferecendo 44 bilhões por mês. Será que querem a cabeça dele? Quem vai entrar no lugar vai fazer eles lucrarem quanto? Esse que é o ponto. Os lucros recordes no Brasil dos bancos começam com o governo do PT. Por quê? Justamente por causa da questão da dívida pública. Que é o quê? Pegar esse dinheiro público, que ia para o FMI, em menores parcelas, e transformar numa dívida ainda maior para o dinheiro público ir para essas elites empresariais, para essas elites banqueiras, né, do Brasil e de fora. O que a gente tem de dívida pública hoje é isso, é esse modelo de governo. Então, 44 bilhões pode ser pouco ainda. Aí eu te pergunto, como pode a esquerda criticar Bolsonaro e esses lucros recordes do Itaú, etc e tal, e não perceber que quem está lucrando com o Bolsonaro e com o Guedes está apoiando a eleição do Lula? Não é estranho? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do formato. Curte, compartilha, comenta, faz tudo para ajudar para esse vídeo ir para frente, cara. Porque o Instagram, as outras redes, eles sempre boicotam esse tipo de conteúdo. Então eu conto unicamente, exclusivamente com a ajuda de vocês, valeu? Quem quiser me apoiar, tem o link do Apoia-se, que é apoia.se/criadefato. Lá tem uma campanha mensal que você pode me ajudar com qualquer valor, e isso ajuda muito para manter esse trabalho. Quem quiser meu Pix também vai estar na descrição. Joga aí no Stories para compartilhar para a rapaziada, porque é muita informação interessante. Valeu, tamo junto e uma boa semana para todos vocês.